Prezados alunos, estamos iniciando mais uma videoaula. Essa videoaula intitulada A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Eu posso afirmar a vocês que não é necessário, nos estudos de história, decorar datas, nomes, fatos históricos. No entanto, é muito importante para nós que vocês guardem em suas memórias a data dessa guerra, porque é uma guerra muito significativa, a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Esse é o primeiro slide, é o slide de abertura dessa videoaula. No fundo do slide aparece um soldado entrincheirado e estaremos falando sobre isso ao longo da videoaula. Eu espero que vocês gostem do que vai ser apresentado a partir deste momento. E para começar essa videoaula, eu faço alguns questionamentos que eu considero muito importantes. Por que os homens fazem as guerras? Essa é uma pergunta importante. Por que matar pessoas que nunca viram antes? Por que matar pessoas? Por que os indivíduos aceitam partir para o campo de batalha, apesar de saberem que muitos não voltarão vivos? Por que tudo isso acontece? Então são essas as questões iniciais da nossa videoaula. Claro que aqui nós apresentamos uma imagem de um filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, para falarmos dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos que voltar no século XVIII, lá na Inglaterra, quando se iniciava a Revolução Industrial e a máquina a vapor. Com a máquina a vapor, havia uma nova era na história da humanidade. E o sistema capitalista ali se consolidava. Nós podemos dizer, de certa forma, que a partir da primeira Revolução Industrial, nós temos os estudos do sistema capitalista, ou do capitalismo, como ele é conhecido. Depois, no século XIX, desde meados do século XIX, nós vamos encontrar a segunda Revolução Industrial. Agora, a máquina a vapor já não era mais tanto utilizada. Ela foi substituída pela máquina a combustão. Então, ao invés do uso da máquina de vapor, a fábrica de tecidos, nós vamos ter o quê? O uso dos motores mais modernos. Motores elétricos ou a combustão, movidos pela gasolina ou óleo diesel. Nessa época, surgiram indústrias gigantescas de aço, a própria extração do petróleo, máquinas, navios. Então, é uma nova era em termos de revolução industrial. Aqui nós temos uma imagem muito curiosa, e eu gosto dessa imagem. Por quê? Porque nessa imagem nós podemos observar como é que o sistema capitalista se desenvolvia. Na medida que as empresas foram crescendo, a competição estimulando esse crescimento dessas empresas, as maiores eliminavam as menores. Como se fosse um tubarão engolindo os peixes menores. Essa seria a simbologia, a representação e a própria criação das grandes empresas, que são os monopólios, que é um assunto que vocês estudaram no ano passado. Então, o surgimento aqui dos monopólios. Muito bem. Depois de falarmos dos monopólios, aqui nos países industrializados, os monopólios absorveram setores importantes,
como os de produção de aço, de máquinas e motores, locomotivas, navios e petróleo. Então está aí a fase do capitalismo monopolista. E aqui uma outra maneira que eu encontrei para representar para vocês, de uma maneira muito simples, essa fase do capitalismo, onde as empresas maiores esmagavam as empresas menores. Isso para nós é importante. Para os nossos estudos, isso é muito importante. Os monopólios capitalistas cresceram tanto, ficaram tão gigantescos, que não conseguiam se contentar com o próprio mercado nacional. As mega empresas passaram a exportar capital, ou seja, investir em países da África, da Ásia e até mesmo do continente americano, tornando-se empresas multinacionais. Nos dias de hoje, a expressão usada, empresas transnacionais. Esse fenômeno, naquela época, veio se chamar de imperialismo. Aqui nós estamos no final do século XIX. Isso é importante para nós, né? O imperialismo, que também é um assunto que foi estudado por vocês no ano passado. No entanto, nós estamos falando do crescimento do imperialismo, porque os países imperialistas eles passaram a disputar mais e mais o domínio econômico do mundo. A ganância humana. Buscavam novos mercados, fontes de matéria-prima e mão de obra barata para explorar. E só havia um modo de continuar essa expansão, tomando áreas dominadas de outras potências imperialistas. Isso é muito importante para os nossos estudos, para as nossas reflexões. Por que isso é importante? Porque aí nós vamos entender uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Olha, gente, isso é muito importante mesmo. Então, qual é uma das principais causas dessa Primeira Guerra? A guerra nem começou, mas nós estamos falando da rivalidade entre as potências capitalistas. Aqui nessa imagem, o simbolismo lá da partilha da África, né, da disputa pelo continente africano. Então, é essa disputa por mercados entre as potências capitalistas que gerou a Primeira Guerra Mundial. Claro que essa é uma das causas da Primeira Guerra. Mas é muito importante para os nossos estudos, porque para nós, saber as causas da guerra, isso é mais importante do que a guerra propriamente dita. Os nacionalismos. Aqui também um tópico muito importante para os nossos estudos. Apesar dos graves problemas sociais enfrentados pelas potências imperialistas na época, as elites europeias viviam um clima de euforia. Acreditavam no progresso e tinham a certeza de que eram superiores dos demais povos do mundo. Esse era um sentimento geral entre as potências capitalistas, entre os países industrializados. Para nós isso é muito importante. Evidentemente que não bastava os capitalistas pressionarem o governo para que ele entrasse numa eventual guerra. Era preciso convencer o povo de que uma guerra seria necessária e boa para todos. E esse serviço de convencimento da população foi feito pela imprensa, foi feito pela mídia, pelos meios de comunicação. Então, na verdade, essa ideia de que os capitalistas eles queriam obter mais lucro e, ao mesmo tempo, era necessário que todo o povo do país concordasse com eles, então a propaganda foi utilizada, e muito bem utilizada, para convencer o povo de que realmente uma guerra era necessária. Nesse sentido,
cada país se sentia mais forte e importante que os demais. Esse sentimento passou a ser compartilhado por todas as camadas da população, com o uso da propaganda, com o uso da mídia. Assim, as disputas econômicas por novos mercados somaram-se às rivalidades estimuladas pelo nacionalismo. Em outras palavras, o povo foi convencido de que era importante lutar, defender o país a partir de um viés nacionalista. E nacionalismo é o sentimento de pertencimento a uma comunidade nacional, com línguas, hábitos, características físicas e tradições próprias. Esse sentimento levou diversos povos da Europa a defender cegamente os interesses do governo de seu país, sobretudo quando tais interesses se viam ameaçados por nações estrangeiras, o que intensificou ainda mais, essa disputa entre as nações. Então vejam vocês que o nacionalismo, na verdade, ele foi usado como instrumento de convencimento do povo a defender os interesses nacionais. Em outras palavras, podemos dizer que o nacionalismo é também uma das causas da Primeira Grande Guerra Mundial. Falamos agora há pouco da disputa entre as potências capitalistas, ou disputas por potências imperialistas, disputa por mercados, por matéria-prima, etc. Agora nós estamos falando do nacionalismo, como sendo também uma das causas dessa guerra. Isso é importante para nós, viu, gente? Isso é muito importante. Aqui uma imagem também muito bonita para falarmos da disputa de mercados. A Revolução Industrial, ela tinha iniciado na Inglaterra, Então ela começou na Inglaterra. Foi o primeiro país da Europa, do mundo praticamente, a desenvolver a sua indústria. De modo que os modismos britânicos eram copiados em todas as regiões do planeta. E os ingleses se sentiam meio que modelos de civilização. Como se eles estivessem manipulando os interesses, as vontades, os gostos de todas as pessoas do nosso planeta. A França, no entanto, ela expressava o seu nacionalismo por meio do revanchismo. O que vem a ser isso? Os franceses tinham vontade de vingar-se da derrota que eles tiveram dos alemães na chamada Guerra Franco-Prussiana, isso de 1870 a 1871. Então, nessa guerra, os franceses perderam a guerra, então eles queriam uma revanche, queriam recuperar os seus territórios perdidos e reafirmar o orgulho francês. Então nós podemos observar aqui num cartaz, mostrando o governo francês chamando o povo para a luta, a defesa do seu orgulho, ou a revanche propriamente dita. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro estimulavam o pan-germanismo. O que veio a ser isso? Uma proposta de união dos povos germânicos da Europa. Então, o que os alemães queriam? E também o Império Austro-Húngaro. Eles queriam que a união dos povos germânicos da Europa. Esse era o desejo deles, a vontade deles. Em contrapartida, a Rússia e a Sérvia patrocinavam o pan-eslavismo, que é uma proposta de união dos povos eslavos da Europa. Então, se por um lado os povos de origem germânica queriam se unir na Europa,
os povos eslavos também. Os russos, poloneses, ucranianos, tchecos, eslovacos, sérvios, búlgaros, croatas e outros. O pan-eslavismo, na verdade, ele serviria de justificativa para os interesses imperialistas da Rússia, de dominar regiões da Europa Oriental, que eram habitadas por outros povos eslavos. Então nós vamos observando aqui que cada povo tinha um interesse particular, né? No slide anterior, nós não falamos, mas a indústria alemã, ela também estava competindo de igual a igual com a indústria inglesa. E isso era um problema muito sério, né? E diante das rivalidades econômicas e nacionalistas, falando da reconstrução ou construção das alianças militares, surgiu então a ideia de uma guerra total, né? Isso foi tomando corpo na Europa. O que vem a ser uma guerra total? É aquela onde simultaneamente vários países declaram guerra uns contra os outros, né? Então está aí uma coisa muito importante, a ideia de guerra total tomando corpo na Europa. Por meio de um conflito armado, um país ou um grupo de países poderia vencer os demais, tomando-lhes os mercados, impondo-lhes a sua hegemonia. Os ânimos se exaltavam. Os meios de comunicação, jornais, revistas, cartazes dos diversos países passaram a incentivar ideias e atitudes voltadas para a guerra. Vejam vocês, então nesse momento havia toda do ponto de vista ideológico, havia toda uma construção, ou melhor, uma preparação do povo ou dos povos que viviam na Europa para participarem de uma guerra. Então isso para nós é muito importante. E é nesse cenário de grande tensão, de países que tinham rivais comuns e se unem para enfrentá-los. Então surgem as duas grandes alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Isso cai em prova, viu gente? Quais os países que formam a Tríplice Entente? Inglaterra, a França, a Rússia. Quais os países que formam a Tríplice Aliança? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Isso é muito importante para os nossos estudos. Aqui é até um mapa para que vocês possam visualizar, né, os países da Tríplice Entente, no caso aqui o Reino Unido, né, a França, a Inglaterra, a França e a Rússia. Isso, a cor verde, de acordo com a legenda. E cor vermelha, Tríplice Aliança. Nesse caso, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, está aqui algo que é muito importante nesse mapa para os nossos estudos. E vamos falar um pouco sobre o desenrolar e a eclosão da guerra. O período que se seguiu à formação das alianças militares, dos blocos militares, da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança, ele ficou conhecido, esse período, como de paz armada. Nesse período, nesse momento, os países da Europa se preparavam para a guerra. Essa é que é a verdade. Faltava apenas um estopim, uma desculpa, um incidente que justificasse o início da guerra. E isso veio a acontecer no ano de 1914. Em 1908, o Império Austro-Húngaro anexou 2 territórios balcânicos, onde viviam eslavos
que é a Bósnia e a Herzegovina, territórios reivindicados, território que era reivindicado pela Sérvia. Então veja, o Império Austro-Húngaro, ele anexou 2 territórios que eram de interesse da Sérvia, isso em 1908. O herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, ele foi assassinado durante uma visita oficial à cidade de Sarajevo, na Bósnia. Veja, aqui nós temos um conflito, eu diria para vocês, local. Então, o herdeiro do trono austríaco, ou do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia. Então, é um conflito entre o Império Austro-Húngaro e a Bósnia. Aí o que aconteceu? A Áustria, ou Império Austro-Húngaro, culpou a Sérvia pelo atentado e lhe declarou guerra. A Alemanha, por sua vez, aproveitou para ficar do lado da Áustria e logo recebeu uma declaração de guerra por parte da França e da Inglaterra. A Itália, nesse momento, se manteve neutra. Começava a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra de trincheiras. Aqui, 2 imagens para vocês observarem o que vem a ser uma trincheira, né? Uma guerra de trincheiras. Após a eclosão da guerra, falando da mundialização dela, outras nações ingressaram no conflito. Colônias não tiveram outra escolha senão colaborar com suas metrópoles. Países independentes da Europa, da América e da Ásia foram pressionados a se posicionar em favor de uma ou outra aliança. Então a guerra foi tomando uma dimensão maior, evidentemente. Apesar de ser uma guerra de trincheiras, essa foi uma guerra moderna, com progresso técnico a serviço da morte. Então, o progresso industrial permitiu que se desenvolvessem novas tecnologias de destruição. Armas inéditas ou pouco utilizadas anteriormente foram empregadas nos campos de batalha. Também foram utilizadas novas estratégias militares. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, o avião, que foi utilizado pela primeira vez, é um tanque de guerra, e o submarino. Esse é só para que vocês tenham uma ideia. Aqui nós vamos falar da entrada dos Estados Unidos. Entrada decisiva. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles ganhavam dinheiro com a guerra. Estavam vendendo alimentos, combustível, produtos industriais e máquinas para a Inglaterra e a França. Em 1917, veja, a guerra começou em 1914. Em 1917, depois de 3 anos de combates, os rumos da guerra ainda estavam indefinidos. Ninguém aguentava mais a destruição, as matanças, as mortes, né? Poderia dizer a vocês que os soldados estavam cansados, né? E os grandes empresários estadunidenses que haviam exportado para a França e Inglaterra ficaram preocupados. Afinal de contas, né, eles temiam que a derrota dos seus aliados pudesse trazer prejuízos a eles. Então, seus lucros estavam ameaçados. Isso são os capitalistas estadunidenses. E é nesse sentido que, em abril de 1917, tropas estadunidenses partiram para a Europa. Os inimigos da Entente não resistiram e, um a um, foram se rendendo. Em 1918, terminava a guerra. A Tríplice Entente saiu vitoriosa.
Saiu vitoriosa. Bom, o Tratado de Versalhes foi o documento que selou a paz entre os países que participaram da Primeira Guerra Mundial. Versalhes é uma cidade francesa. Então, os representantes das principais potências mundiais ou dos países que participaram da guerra, exceto a Alemanha, aprovaram, em janeiro de 1919, um documento, que é o Tratado de Versalhes, que pôs fim à guerra. Um verdadeiro plano de paz. Os vencedores impuseram duras penalidades à Alemanha. Evidentemente que a Alemanha foi humilhada, perdeu todas as suas colônias, ficou proibida de ter forças armadas poderosas. Além disso, foi considerada culpada pela guerra. Foi obrigada a pagar uma enorme indenização aos vencedores. Alemanha. Quanto à Itália, que embora tenha lutado ao lado da Tríplice Entente, ela começou a guerra em um lado, e durante a guerra ela mudou de lado. Ela começou no início, ela estava na Tríplice Aliança, mas ela terminou a guerra ao lado da França, da Inglaterra, dos vencedores. E a Itália saiu da guerra se sentindo derrotada. Além de ter sofrido as perdas humanas, perdas econômicas, o país ficou insatisfeito com os territórios que recebeu pela sua colaboração na guerra. Os italianos, portanto, se sentiram traídos pelos ingleses e franceses. Importante falarmos um pouco sobre os italianos. Sabemos agora que somos mortais. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram dramáticas para a Europa. Boa parte do continente estava arrasada e precisava ser reconstruída. Foram 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos. 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos. Em termos econômicos, os prejuízos foram tantos que mesmo os vencedores saíram, eu diria que arrasados, dessa guerra. Uma vez que a Europa estava destruída, a Europa ficou completamente destruída, os Estados Unidos assumiram a liderança do capitalismo mundial. Seus soldados lutaram na Europa para salvar os lucros dos grandes empresários estadunidenses. Agora, os Estados Unidos era o país mais rico do mundo. Vejam que é uma guerra cheia de interesses econômicos. Por fim, a Primeira Guerra criou um ambiente propício para a eclosão da Revolução Comunista na Rússia. Mas isto é assunto para outra videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que ela possa ajudá-los em seus estudos. Um grande abraço e até a próxima videoaula.